Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o momento que você está assistindo. Pega o seu café, porque hoje a nossa conversa é na mesa e sobre mesa. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, o de sempre. Davi, roda a vinheta. Estamos recebendo hoje, aqui no nosso estúdio, com muita honra, alguém que fala com grande propriedade sobre a importância da família e da comunhão na mesa, né? Então é uma honra receber a senhora aqui. Muito obrigado, Nelma, né, por aceitar nosso convite, por vir lá de Juquiá, né, para poder falar sobre isso. Seja bem-vinda aos nossos estúdios. Por favor, se apresente ao nosso público. Eu que agradeço, Pastor Felipe. Para mim é uma honra estar aqui, né, nesse podcast, para poder falar de um assunto que é tão importante e primordial nos dias de hoje para a família no geral. Eu sou Nelma Alves Ribeiro, sou mentora e terapeuta de mulheres e falo sobre a experiência do lar e outros assuntos que nós já vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Que legal, que bate-papo edificante que vai ser. E assim, quando eu soube, né, e conheci o trabalho da senhora, através da nossa pastora aqui pela igreja, eu e minha esposa, a gente fala muito sobre isso, sobre a importância da comunhão da mesa, né? E como isso surgiu, como isso apareceu na vida da senhora, como que levar a experiência do lar, da mesa, para outras pessoas, como isso, essa ideia veio ao coração da Senhora dos Céus, que eu tenho certeza que foi do coração de Deus para a sua vida. Então, na verdade, eu nasci num berço evangélico, né? Sou cristã desde que nasci, mas, de certa forma, algumas coisas da cultura estavam sendo infiltradas dentro da minha casa, na minha vida, no meu casamento, no meu lar, sem eu perceber, Pastor Felipe. Então, assim, vivia trabalhando, né? Tendo aquela visão de que eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver, eu preciso ganhar dinheiro. Aquela visão que toda mulher tem, infelizmente, hoje em dia, né? Mesmo aquelas que são cristãs ou que eram de um lar cristão. E foi nesse contexto que eu conheci esse livro chamado O Experiência do Lar. Eu tive a oportunidade de conhecer a autora, né, desse livro, e desde aquele primeiro contato eu já me apaixonei por todos os princípios que contém nesse livro. Foi assim, né, que surgiu o meu carinho pela Experiência do Lar através da vida da Dev Titus, que é essa mentora aqui, criadora dessa mentoria, desse livro. E a senhora lembra, né, como que foi a primeira vez que a senhora colocou isso em prática, né? E que ano que foi? Como que foi isso que aconteceu? Então, na verdade, é uma história bem curiosa, porque eu estava passeando pelo Instagram. Ah, tá. E eu estava ali olhando o Instagram e eu vi a foto de algumas mulheres numa piscina, na beira de uma piscina, várias mulheres juntas. E eu falei, nossa, e dentre elas tinha uma cantora famosa, uma cantora evangélica famosa, e nessa foto. E olhando aquela foto eu fiquei curiosa, falei, o que é isso? E daí eu vi Home Experience, experiência do lar, da casa, e comecei a pesquisar. E tive esse primeiro contato, e quando eu vi numa conferência que estava tendo aqui em São Paulo, no Brasil mesmo? E foi no Brasil, em São Paulo, eu me deparo, quem estava lá, Pastor Felipe? Essa mulher, a Dev Titus, estava lá palestrando nessa conferência, e ali eu já comprei o livro, já adquiri o livro dela e já comecei a querer colocar em prática na minha vida. Então, assim, começou na mesa, eu comecei a colocar a mesa para minha família. Olha isso, então, na verdade, a prática começou dentro do lar da senhora. Ah, começou dentro do meu lar, né? Porque eu comprei o livro, e o livro, ele é uma mentoria. Sim. E daí eu fiquei curiosa, falei, meu Deus, quem que vai me ensinar a colocar esse livro em prática? Entendi. E isso foi lá nos meados de 2018, 2019, eu conheci a Dev, e 2020 veio a pandemia. Sim. E o que aconteceu? A mentoria, que era dada somente presencial, e lá em Goiânia, que tinham as primeiras mentoras, e depois eu descobri em Curitiba, começou a ser dado online. Nossa, Deus alinha as coisas. Olha como que foi.
Foi algo extraordinário. E foi assim que surgiu a vontade, né, da questão da mentoria. E aí eu sou suspeito de falar Sim. da comunhão da mesa, porque isso interfere diretamente, pelo menos como pedagogo, como líder no Ministério Infantil, interfere na vida das crianças, né? E eu queria que a senhora contasse qual o impacto, porque assim, a gente vem de uma cultura e às vezes os meus avós, os meus pais, que a gente fazia geralmente como, e eu quero saber se está certo ou errado. Sim. Primeiro comem as crianças, elas saem da mesa e depois vêm os adultos para poder comer, né? E aí, depois de me tornar professor, neuro, eu fiquei olhando e fiquei pensando assim, não faz sentido. Porque a criança faz parte da família, né? Exatamente. E aí eu tentei procurar teoria, conhecimento, e aí agora eu estou de frente com quem tem essa experiência. Será? E eu vejo hoje pais fazendo isso, deixa as crianças comer primeiro ou põe uma mesinha do lado para as crianças. Isso faz bem à saúde espiritual e emocional das crianças? Não, de forma nenhuma. Tanto é que é uma das coisas que nós ensinamos. Tem uma aula específica aqui dentro dessa mentoria que se chama o princípio da mesa. Falei. E dentro dessa aula, a Dev reuniu alguns exemplos científicos, comprovações científicas que falam da importância que tem a mesa, Pastor Felipe. Então, assim, alguns estudos durante 16 anos em algumas universidades, porque a Dev ela é americana, lá no Texas, né, que a Dev mas foi uma universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ao longo de 16 anos, eles reuniram alguns estudos científicos da comprovação da importância da mesa na vida de adolescentes. Então, essa pesquisa, ela atestou que quanto mais os adolescentes faziam jantares e se reuniam com as suas famílias à mesa, o impacto no uso de drogas, de álcool, de bebida era menor. Então, isso que o pastor está falando, né, sobre a importância do jantar, de estar em comunhão à mesa e todo mundo junto, sem dúvida, fundamental para a saúde emocional, espiritual e pessoal de qualquer ser humano. E eu atribuí, né, só a questão emocional e espiritual, e a gente vê o impacto na vida social, Com né, certeza. com a diminuição do uso de droga. E o que mais me chama a atenção é que eu consigo perceber, né, e esse livro é maravilhoso. Se você não tem, você precisa participar dessa mentoria, participar dessa experiência. A gente está aqui, né, e depois você pode seguir a Nelma aqui pelas redes sociais, que a gente vai disponibilizar para vocês colocarem e seguirem e saber os próximos cursos de mentoria. Mas por que eu tô falando isso para vocês? Porque às vezes a gente associa, e aí você pode me explicar, gente, literalmente vai ser uma mentoria online. Aproveita, hein? Porque às vezes as pessoas se preocupam, tipo assim, eu não tenho uma mesa bonita, eu não tenho uma mesa de cristal, eu não tenho... Exato. Tipo, quando fala experiência da mesa, se refere ao material, à mesa física, os pratos, as taças, né? Porque aí eu penso, como os indígenas têm experiência da mesa? Por favor. Exatamente. Então, assim, outra aula que a gente tem. Olha isso. Se chama princípio de usar o que você tem. Então, muitas pessoas confundem essa mentoria, ou experiência do lar, porque a gente sempre mostra a fotografia da mesa, né? Porque a gente prepara a mesa para receber as nossas alunas que virão participar da mentoria. Mas, na verdade, não tem a ver com taça, com louça, com aquilo, e nem com o alimento em si, né? De ser um alimento, claro, muito bem preparado, cuidado, feito com amor, né? Mas não em si, o que tem a ver, a importância que tem é a comunhão que acontece ao redor da mesa. Isso que é importante e isso que traz a transformação para a vida da família, para a vida do filho, para a vida do casal. Porque você está vendo que nós estamos tendo uma comunhão aqui? Nós estamos nos olhando olho no olho. Perfeito. A mesa. Então, é isso que acontece durante as refeições. Então, muito além de taça, de xícara, de prato, de louça, é a comunhão que nós geramos ao nos assentarmos à mesa. E esse princípio de usarmos o que nós temos, é claro, se você tem uma louça bonita, você não vai guardar sua louça para visita.
você vai usar com aquelas pessoas que são mais importantes e primordiais. Deixa eu fazer uma pausa, porque é cultural, minha casa, minha avó, vozinha, eu sei que a senhora me ama, mas quantas vezes eu já vi na estante lá as melhores louças. Posso pegar um prato? Não, é para visita. Exato. Isso tá errado. Com certeza, pastor Felipe, com certeza. Nós precisamos aprender, primeiro, a usar o que nós temos com as pessoas que são mais importantes para nós. Quem é a pessoa mais importante na sua vida? Seus filhos, seu marido, sua família são as pessoas mais importantes para você, né? Então, tenho muitas alunas que o que acontece? Quando as mulheres participam da mentoria, começam a colocar a mesa, algo acontece que é engraçado, sabe, pastor? É engraçado e não é ao mesmo tempo, né? Que o filho fala, mamãe, vai ter visita hoje aqui? E quando a senhora fala que é engraçado, é porque assim, que nem agora a senhora falou, quando o filho fala, e é até triste. Exato. Né? Tá acostumado com o melhor para o outro, mas não para ele. Exatamente, mas não para ele. Então, nós precisamos, independente se a louça é simples, se a louça é muito chique, eu vou usar o que eu tenho para servir a minha família em primeiro lugar. Ó, aí, gente, se você caiu nesse vídeo, né, ou nesse podcast, nas plataformas aí, sinto te informar que se a partir de hoje você ficar com exclusividade da louça, né, dos talheres ali para visita, você está fazendo errado. Se você caiu nesse podcast, é porque Deus quer que você comece o princípio de honra dentro de casa. Exatamente. Assim, a gente está falando de uma forma leve, né? Porque o evangelho, ele é leve, mas é algo sério. Porque isso tem marcado vida de crianças e adolescentes. E vai se refletir, sabe onde? No casamento deles. Então, se você está me ouvindo, se você está assistindo, né, em alguma plataforma, entenda uma coisa, estamos aqui com uma especialista sobre isso, né? Não guarde, não crie poeira para quem vem de fora, né? Deus está te chamando para você honrar o seu lar nesta tarde, nesta noite, enfim. E eu sinto muito isso no meu coração, que Deus está alinhando as famílias. E o bom da internet é por isso. Porque alguém pode estar assistindo agora em 2020 ou em 2030, né? Então ela consegue quase que eternizar sobre isso. E quando a senhora fala sobre o que utilizar o que tem, que eu fiquei pensando, e as outras culturas? Né? Porque a experiência do lar, a experiência da mesa, ela é só brasileira? É só dos norte-americanos? Porque assim, que nem eu pensei, o japonês, a mesa dele é diferente. Sim. Né? Geralmente eles sentam um pouco mais baixo. Então assim, pode-se dizer que é universal esse princípio? Exatamente, Felipe. Junto com a experiência do lar, o Senhor me deu um propósito de vida. Esse propósito é vida equilibrada. Glória a Deus. É uma marca que o Senhor me deu e algo que eu tenho aplicado em todos os âmbitos da minha vida. Então, espírito, corpo e emoções e alma. Né? Então, nós precisamos entender que, por exemplo, você está falando de outras culturas. Na verdade, o mundo inteiro em si, ele está muito acelerado, pastor. Sim. Está todo mundo numa correria, está todo mundo sem tempo. Por exemplo, muitas casas não têm mais a mesa. Elas têm o quê? Cozinha americana. Você já ouviu? Sim, verdade. Né? Cozinhas americanas, balcões de refeições. Para ser coisa rápida, né? Para ser rápido, verdade. Entendeu? Rapidão. Só que daí o que acontece? As pessoas ficam de frente para o outro? Não. Geralmente o balcão de refeição das cozinhas americanas é uma cadeira ao lado da outra. Então, todo mundo é só para um lanche rápido. É todo mundo fast food, comida congelada, comida pronta, você só coloca no micro-ondas e pronto. Isso quando não temos os filhos no quarto. Sim. Né? Que o filho pega a comida lá, esquenta e vai comer sozinho. Então, nós estamos... Aí o Senhor começou a me dar essa visão de nós termos uma vida, o quê? Equilibrada. Porque o que adianta eu ter lá uma cristaleira cheia de prato, cheia de louça, sem eu usar? O que adianta, né, eu ter uma família se eu não estou tendo comunhão com ela? Sim. Então, esse princípio é para todo mundo, no geral, independente da cultura, independente de que país. E glórias a Deus que a experiência do lar, hoje nós temos mentoras no mundo inteiro. Glória a Deus. Né? No Japão, no Chile, na Europa, Portugal, mulheres se levantando para falar sobre a importância da comunhão, daquilo que é primordial, né? Principal na nossa vida, que é a nossa família. E eu costumo sempre dizer, porque assim, às vezes as pessoas, e aí eu gosto de ser polêmico, né? Qualquer dia eu vou ser cancelado, Jesus.
Porque assim, às vezes a pessoa fica, mas é mais uma moda, não tem nada a ver, vem com esse negócio de mentoria, né? E a gente já provou aqui, né, falando, mas eu queria que a senhora explanasse um pouco mais e também tem um comentário a fazer. Porque assim, isso aí é bíblico, a comunhão na mesa é bíblica, tem a ver com o evangelho, porque às vezes a religiosidade nos traz um fechamento de visão que, né, e assim, por favor, né, a experiência, né, que a senhora tem, é bíblico? Tem na Bíblia isso? Totalmente bíblico, tá lá em Êxodo, quando... Já começa aí, né? Então, quando Deus deu a Moisés ali as instruções para ele construir o tabernáculo. Deus foi falando ali para Moisés, né? Que nem, por exemplo, os cientistas, eles entendem, né? Colocar entre aspas assim, que algo acontece à mesa das pessoas, dos adolescentes não se envolverem com drogas, né? Terem um percentual menor em bebida, em álcool, por conta da participação à mesa. Sim. Só que eles não sabem, pastor Felipe, o verdadeiro porquê. Mas nós, como cristãos, sabemos. Quando Deus deu ali para Moisés as instruções para ele construir o tabernáculo, ele deu a especificação certinha para ele fazer uma mesa. Por que uma mesa no templo, né? Então, aí ele fala lá em Êxodo, que é para Moisés colocar os utensílios, facas, tigelas, bacias, jarras. Deus tem todo esse cuidado, né, para preparar e algo que é extraordinário, que fica aí para você que está nos assistindo aqui. Coloque sobre a mesa os pães da presença. Olha isso. É esse que é a chave. Essa que é o porquê que aqueles alunos que a Universidade de Colômbia está estudando lá não sabem o porquê. Não sabem o porquê. Aleluia. Nós, é porque Jesus, que é o pão da vida. Depois lá no Novo Testamento, linka uma coisa com a outra. Eu sou o pão da vida, né? Jesus fala. Então, Jesus, que é o pão da presença, ele se faz presente nas nossas casas, nos nossos lares, porque a mesa é um altar do Senhor ali. E ali ele se faz presente. Então, essa mágica que acontece, que os cientistas não sabem, nós como cristãos sabemos. É Jesus que transforma tudo quando nós estamos assentados à mesa. Meus queridos, se você não mudar a forma de sentar na mesa depois disso, olha, aceita Jesus de novo. Porque assim, aqui pelo menos, né, quem tá aqui, pelo menos, meu coração se alegra e eu posso sentir a presença do Senhor. Amém. Alinhando famílias, né? Sim. E eu sei que a gente não tá caminhando pro fim, mas eu já quero... E eu não sigo o protocolo, né? O pessoal que grava aqui sabe que eu sou bem assim, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, Delma, por ser uma voz. Amém. Né, de que, às vezes, nesse mundo e que muito se pregado na diversidade, na mudança, você está falando assim, olha, volta pro princípio, volta pro básico, volta pra mesa e que o Senhor faça cada dia mais. Amém. Que a sua voz alcance outras famílias. Porque assim, eu como ponta, lá da educação, de sala de aula, eu vejo a necessidade disso. Exato. Eu vejo, sabe assim, as crianças gritando. Ontem mesmo eu tive uma experiência em uma escola na comunidade, primeira vez que eu vou nessa escola, e aí eu sentei com as crianças na mesa do refeitório, conversei. Acabou a palestra, falei sobre bullying na escola. Quando eu saí, as crianças veio, tchau, tio, querendo dar abraço. Então eu falei, elas nunca tinham me visto. Mas aí, na hora, eu falei assim, faz sentido. Ou seja, eu sentei pra ouvir, aí, como que tá? Tudo bem, assim, apoiado na mesa da merenda, né? Então, assim, as crianças gritando. Sabe quando elas tinham? De 7 a 8 anos. E às vezes não vive isso no lar. Então, assim, é muito sério. Eu, como líder do Ministério Infantil, me preocupo e, assim, a senhora só tá intensificando a minha preocupação sobre isso. Sim. A necessidade que elas têm de atenção. Pastor, hoje, né, que nem com vida equilibrada, o Senhor, porque eu fui uma mulher curada. Olha isso. Entende? Então, aquilo que o Senhor um dia curou na minha vida, eu me levantei para curar outras vidas, para curar outras famílias, para curar outras mulheres que estavam indo pelo mesmo caminho que eu estava indo. Porque eu era essa mulher com essa vida desequilibrada.
Eu era essa mulher que vestia a camisa da empresa. Eu sou formada em administração de empresa. Então, durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei em empresa, gerenciando pessoas, gerenciando negócios, né? Então, assim, o meu foco era total nisso. Então, eu vestia a camisa lá da empresa, trabalhava enquanto meus filhos, muitas vezes, com babá em casa, com uma empregada em casa, e eu sem ter aquele tempo ali de ter comunhão com eles. Então, eu sou essa mulher que foi curada. Eu sou essa mulher que pôde hoje, meu filho de 26 anos, ele coloca a mesa, a minha filha coloca a mesa, né? Porque eles aprenderam a ver a importância que tem a mesa. Que tem essa comunhão. E eu passei a entender, pastor Felipe, que de nada vale todas as outras coisas. A minha profissão, a minha carreira, eu ganhar dinheiro, eu ser uma mulher herança, né? De nada vale. E eu perder a minha família, a minha casa. Então, o Senhor trouxe essa cura para mim e através disso eu tenho me levantado para curar outras vidas e trazer essa reflexão para a vida de outras mulheres também. E a senhora vai falando sobre isso, porque quantos pais se preocupam em deixar uma herança e não deixar um legado? Exato. Né? E aí eu sempre costumo, quando falo com reunião de pais, de dizer, porque às vezes os pais atribuem, e é normal de ser humano, Sim. né? Eu, como parte da neurociências, e a senhora, né, trabalhar isso, a gente quer achar um culpado. A gente quer achar que foi alguém, porque assim, às vezes os filhos na adolescência se perdem, na juventude, foi o amigo, foi a escola, foi a universidade. Tem uma frase que eu uso, né? E aí eu não tenho base científica, não tinha, agora eu tenho. Eu falo assim pros pais, o seu filho não se perdeu pela amizade, ele se perdeu dentro de casa. Exatamente. Você perdeu o seu filho dentro de casa primeiro, né? E assim, quando a senhora traz essa experiência dos filhos, né? Então assim, quantos pais, e aí eu quero fazer um comentário e a senhora, por favor, complementa, né, com a experiência. Paulo Borges Júnior, que a senhora conhece, falou uma vez uma frase em um café de pastores que nós estávamos, que ele falou assim, olha, que o nosso erro é não olhar para a Bíblia, porque a Bíblia nos instrui quando as coisas saírem por errado. E ele compara Jesus. Ele fala que assim, olha, Jesus, antes de ser crucificado, ele foi o quê? Para a mesa. Ele explicou o plano, chamou os 12, falou assim, ó, vai acontecer isso, isso, isso. Então ele foi para a mesa, foi crucificado, morreu, foi enterrado lá durante 3 dias. 3 dias foi suficiente para os discípulos se perderem, em medo e tal. E aí o que Jesus ele fez? Ele falou assim, muitos pais chamam para a mesa, instruem, e os filhos se perdem. E eles querem fazer o quê? O sacrifício de novo. Ele falou assim, não, Jesus fez o quê? Jesus voltou e foi para a mesa para poder, foi ao partir do pão que os discípulos, Sim. tipo, verdade, tirou o medo. Então assim, parem de fazer sacrifício, vão para a mesa. E assim, faz muito sentido isso para a senhora, né? Tem muito, você como educador, você deve perceber muito isso, né? Tem muitos filhos gritando dentro de casa. Sim. Apenas por atenção. Apenas por um olho no olho, apenas para ouvir, né? Para ser ouvido, para ser aconselhado. Então, assim, por conta desse desequilíbrio, né? E volta para isso, né? Eu tenho um versículo que é o versículo base, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de domínio próprio, de equilíbrio. Então, tem muita gente lá fora, né? O mundo secular, ele grita falando, não, equilíbrio não existe. Não existe isso. Existe equilíbrio sim, porque é bíblico. É isso. É bíblico o equilíbrio. E o Espírito Santo, ele pode nos dar esse equilíbrio. Nelma, como é que eu faço? Porque eu não sou contra a mulher trabalhar fora. Né? Tem muita gente se levantando hoje em dia, falando que errado é isso e aquilo. Cada um tem uma realidade, pastor Felipe. Sim. Eu atendo mulheres que são mães solo, eu atendo mulheres que são viúvas, Sim. eu atendo mulheres que precisam ajudar na renda do seu marido, mas nada disso é desculpa para eu desviar o meu coração daquilo que é prioritário. Sim. E focar apenas na outra coisa, entende? Então é quando eu estou em casa, eu focar na minha casa. Sim. Eu ser 100% lá. Então não é sobre sacrificar novamente, é voltar para a mesa. É isso. É sentar novamente ali, é aconselhar novamente ali. É muitas vezes pedir perdão, me perdoa. Me perdoa porque eu não dei a atenção que você necessitava. Mas agora nós vamos virar esse jogo, nós vamos mudar essa história. E eu tô aqui para você, para nossa família, de volta. E quando a senhora fala isso, que nem a senhora já começou citando o Êxodo, no começo da Bíblia. Sim. E eu me lembrei aqui, o Espírito Santo me lembrou, a gente vai para Apocalipse, ele fala que ao que vencer, sentará onde? A mesa. A mesa. Então assim, mais do que do começo ao fim, né? O senhor tá apontando isso.
E que orientação, porque a gente tem muitos pais que nos assistem, né, dos jovens, e que assim, criei meu filho, ele comendo no quarto, ele não tá acostumado, se eu chamar ele vai achar ruim. Existe algum caminho prático, a senhora pode nos orientar, né? Como o pai, devo fazer um jantar especial, porque uma vez eu já ouvi os pais preocupados, mas eu não tenho dinheiro. Falei, sei lá, come pão com água, mas vai pra mesa. O que a senhora nos orienta, né, com essa experiência? Para os pais, uma coisa mais prática. Sim, eu acho que é o simples, é o dia a dia. Eu costumo falar sobre o ordinário. É o ordinário. O que é ordinário? É o dia a dia, o nosso dia a dia ali, né? Então, assim, independente, por exemplo, para uma mulher que trabalha fora, o dia que você estiver em casa, faça que aquele dia seja especial. Por exemplo, um domingo, né? Aí, o que tem acontecido, Pastor Felipe? Nesses dias, muitas famílias estão indo para lanchonete, indo para restaurante, indo para outros lugares. A família está convivendo mais fora de casa do que dentro de casa. Filhos com um monte de atividades. É inglês, é futebol, é isso, é aquilo, é não sei o quê. E quase não tem tempo de ficar em casa. As mulheres se sobrecarregando lá fora, vestindo a camisa lá fora da empresa, do negócio, querendo ter cada vez mais. E não tendo esse tempo. Então, assim, comece com o simples. Nelma, eu só tenho o sábado e o domingo. Tá tudo bem. Pega esse sábado e vai você aprender uma receita. Vai você cozinhar lá para tua família. Eu não tinha mais o prazer, Pastor Felipe, de cozinhar. E é sutil que isso vai se perdendo. Vai se perdendo. Eu não tinha mais o prazer, né? Hoje não. Hoje rapidinho eu bato um bolo de fubá, eu faço uma coisinha. É sobre simplicidade, não é sobre nós termos, né? É sobre nós usarmos o que nós temos, aquilo que o Senhor já nos deu e nos permite ter e fazer daquilo um momento em família. Se o seu filho está comendo no quarto, começa hoje. Você é a autoridade, você pai e mãe que está nos escutando aqui, você é a autoridade máxima da sua casa. Chama teu filho para vir na mesa. No começo ele vai reclamar, vai resmungar, mas depois ele vai começar a entender. E o Espírito Santo vai trabalhar na vida da sua família. Eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar no seu marido, né? Eu tinha esposas que o marido só comia à frente da televisão, pegava o prato e ia para a televisão, né? Então, assim, também não foi fácil para a mulher. Não, amor, agora a gente quer que sente aqui à mesa. Também não foi fácil para ela. Sim. Mas ela foi indo, né? E foi dando um jeitinho, e foi orando, e foi pedindo a Deus, e foi se posicionando. A palavra da minha vida é posicionamento. Conhecimento sem posicionamento. Sim. Não vai servir de nada. Eu tenho falado com alguns amigos, e inclusive falei essa semana sobre que a minha oração para a liderança, né, principalmente a liderança dos kids, é que eles tenham posicionamento e resistência. Exato. Porque, não deu certo, vou abandonar. Eu vou largar. Não, porque assim, eu vejo, e não vai melhorar, o mundo não vai. Não vai. Porque a Bíblia é clara. Então, nós que acreditamos no Senhor Jesus, que temos a Bíblia como princípio, eu preciso ter um posicionamento e resistir. Não deu certo hoje. Espírito Santo, ajuda o meu filho, ajuda minha esposa, né, para as mulheres, ajuda o meu esposo. E é isso que eu só estava falando. E olha que nós não conversamos sobre isso. Exato. Posicionar e ter resistência para aquilo, né? O Senhor me ajuda, eu não vou desistir, eu não vou desanimar. E eu vejo que na mesa a esposa, o esposo consegue ter acesso ao coração dos filhos, né? E consegue saber. E aí me fez lembrar agora algo até aleatório, que é o Divertidamente, né? E os pais conseguem, não sei se a senhora vai lembrar dessa cena, conseguem entender que a filha não está passando bem quando eles vão tomar café da manhã na mesa e ela explode. E aí eles falam, opa, tem alguma coisa errada. Só que ela estava num lugar novo, no time de esporte lá que ela queria, numa casa maior. Mas eles só perceberam que elas não estavam bem quando eles foram comer na mesa e ela se irritou e jogou as coisas e tal. Então, assim, é verdade que tem acesso ao coração dos filhos, os pais, principalmente? Com certeza, porque Jesus se faz presente ali. É isso. Esse é o segredo da mesa, né? Não é algo místico, não é nada, mas Jesus se faz presente. Quando nós... Existe, né, aqui no capítulo do princípio da mesa, vai nos dar vários exemplos de curas através da mesa. Então, por exemplo, Mefibosete foi curado na mesa, não foi? Faz sentido. Mefibosete foi curado na mesa. Quando o rei Davi convidou ele para vir de Lodebar, o que ele falou? Ele estava ali, eu não passo de um cão morto para o rei me chamar. Olha como que ele estava se sentindo. Traumas do passado. Exato, olha só.
E daí, Davi falou para ele, você a partir de hoje vai comer todos os dias à mesa do rei. Então, assim, existe cura na mesa, existe transformação à mesa. E, além disso, existe uma questão de eu estar percebendo a outra pessoa. Entendi. Sabe? De eu estar aqui atenta a outra pessoa. A mesa também é um lugar, né? Por exemplo, aqui, o Experiência do Lar, essa mentoria, ela é dividida em 2 partes. Entendi. Como transformar um lar em um lar de amor. Então, eu vou falar da mesa, princípio de honra. Vou falar de relacionamentos. Não é só sobre mesa, né? Relacionamentos e conflitos familiares. E num lar de paz. Porque, Pastor Felipe, o nosso Deus é um Deus de ordem. Sim. Ordem e decência. Né? Então, no lar de paz, vai falar de organização, de limpeza, de gestão de tempo. Você sabia disso? Exercer a mordomia de forma plena, né? Exato. Hospitalidade, que é o que está faltando hoje em dia em muitas casas, em muitas famílias. Então, o livro, a mentoria, ele é dividido em tudo isso, né? Então, um lar de amor vai falar de resolução de conflitos, vai falar de relacionamento, e num lar de paz. Então, a mesa, por exemplo, a Bíblia fala, né? Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Olha só que E extraordinário. não faz sentido, né? Mas olha só, sabe aquele dia que você chega cansado do trabalho? Que aconteceu alguma coisa com você? Ou que teu filho chega da escola, que ele sofreu um bullying lá, que os amiguinhos desprezaram ele. Sim. Prepara uma mesa. Você já imaginou você ter um arroz, um feijão quentinho? Como é gostoso, como aquece o coração. É disso que a palavra está falando. É assim como Deus faz comigo e com você, que Ele prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos, quando Ele se assenta à mesa conosco, nós também fazemos para a nossa família, para os nossos filhos, preparar uma mesa para eles. Algo que eles gostam, né? Um bolo que ele gosta. Você lembra de algum prato de família? Sim, eu lembro que a minha esposa sempre fala isso, né? Minha avó me chama até hoje de Dindinho, Sei. né? Meu Dindinho. Sabe o que ela mais fazia? Pirão de feijão. Meu Deus. E amassava assim com a mão e colocava no prato assim ao redor, né? Sei. E eu dava nome de soldado e depois de alguns anos, eu fui pra área militar, né? Então, Legal. cada um tinha um nome. Era o soldado, era o capitão e tal. E eu ia comendo só com o pirão da vovó, né? Então, era, tipo assim, algo que marcou a minha infância. Exato, né? Eu me lembro da minha avó. Primeiro que os antigos, eles tinham as mesas grandes. Né? Já começava por aí, que era importante se assentar à mesa. Comida simples, casa de sítio, né? Verdade. Na minha época, pelo menos a minha família, né? Não tinha nada de luxo, mas a mesa era grande, recebia todo mundo, atendia todo mundo. E daí a minha avó fazia uma bolachinha. E essa cena é muito vívida. Quando eu pergunto para as minhas alunas, qual é a lembrança? Ninguém, Pastor Felipe, lembra de pai e mãe. Gente, isso é muito sério. Ninguém lembra e fala de pai e mãe. Verdade, falei da minha avó. Todo mundo fala da avó. Todo mundo fala da casa da avó. Aonde foi que nós nos perdemos no meio desse caminho? Verdade. Entendeu? Todo mundo só lembra da casa da avó. Então, hoje eu estou querendo deixar os meus filhos que eles lembrem da casa da minha mãe. É isso. Do bolo de fubá da minha mãe, né? Da lasanha da minha mãe, daquilo que eu sei fazer. Mas eu quero que eles lembrem da casa da minha mãe e não da minha avó. E assim, pesou o clima no bom sentido, né? Mas olha que interessante, porque que nem eu citei minha avó, a senhora falou que as experiências sobre isso, e a gente sempre fala na escola, né, como técnico, que se a família não tiver presente, a educação não vai avançar. E a família é a base de tudo. E aí, às vezes, eu quero procurar vários métodos, eu preciso levar essas famílias com os filhos para a mesa, né? E quando a senhora fala assim de resolver conflitos, né, que nem às vezes os pais devem corrigir os filhos quando cometer algum erro, uma coisa na mesa. A mesa tem que ser um lugar de correção, né, no sentido de, tipo assim, vamos lá, vamos sentar e vamos conversar na mesa. Ou resolver conflitos foi uma fala aleatória. A mesa é um bom lugar para isso? É um dos ensinamentos que nós temos e damos aqui. Que a mesa também é um lugar de resolver conflitos. Entendi. Entende? Então, por exemplo, lá na minha casa, qualquer reunião que nós íamos ter com os nossos filhos, quando eles foram decidir a faculdade, quando eles foram decidir o que eles queriam fazer, o que eles queriam, tudo era a mesa. Por quê? Porque aqui a gente tá aqui. Entendi. Entende? Na sala tá todo mundo sentado lado a lado, a gente não se olha, tá distraído, é a TV. Então a mesa é um lugar também, além de comunhão, de resolução de conflitos, de
trazer o conforto, o refrigério, com aquela comida quentinha, com aquele prato que o outro gosta, né? Então, a mesa, ela tem essas várias funções. Então, e aí eu posso aplicar isso, e aí vai abrindo várias caixinhas, né? Sim. A gente vai ter que fazer parte 2. Você acha que eu posso aplicar isso para uma liderança na igreja? Se eu tiver que alinhar minha equipe, se eu tiver que estar desajustado, eu levo-os para a mesa? Com certeza. Muitas das minhas alunas, quando elas se deparam com aquela mesa, né? Eu não sei se você viu as fotos, Sim. né, do Experiência do Lar que a gente teve a honra de fazer aqui nessa igreja. Então, assim, quando elas se deparam com aquela mesa, teve mulheres que nunca receberam esse tamanho de carinho, Olha isso. de afeto, de ter uma mesa, um lugar preparado para elas, delas se sentirem especiais. Então, você imagina você ter que ter uma reunião, às vezes, pesada com a sua equipe, mas você preparar uma mesa, né? Você dar uma refeição e depois você resolver aquilo que precisa ser resolvido. Pode ser trabalhado em qualquer âmbito, desde a família, né, até qualquer outra área da sociedade. E algo também, pastor Felipe, que eu não posso me esquecer de falar, por favor, é que no lar, a Dev tem uma frase que ela é muito conhecida, é aonde o coração do ser humano se forma. É dentro do lar, é na nossa casa. Então, o senhor, como um educador, sabe que aqueles alunos que são mais problemáticos, que dão mais trabalho na escola, eu tenho certeza que vão vir de lares disfuncionais, de lares também problemáticos. Então, a gente fala de mesa, mas é todo um contexto, né? É o tom da voz, é a forma com que eu falo. Então, por isso que nós trabalhamos temperamentos aqui, né? Temperamentos. Então, tudo essas questões, por quê? Porque o lar é a base da sociedade humana e é onde o coração se forma. E a gente nunca viu um tempo de tanto ataque às famílias. Exato. De tanto, né, muda isso, e que nem a senhora falando sobre isso, a mudança, né? Então a gente tinha no sítio da avó a mesa enorme, e hoje a gente, pessoas se adaptando, que a gente vive no estado de São Paulo, né? Não sei onde você está assistindo, ou que país, né? Pessoas vêm dentro de casa, de tipo assim, só quarto e cozinha para cozinhar, ou seja, parece que é normal, parece que é do dia a dia, mas eu posso, a senhora precisa saber, eu consigo enxergar que é uma estratégia do inimigo para bombardear as famílias, para tirar essa comunhão. Eu posso afirmar isso? A senhora vê até a estrutura física de lares construindo com uma redução de espaços para não ocuparem mesas, para que as famílias sejam atingidas? Com certeza, né? Hoje em dia, veja, né? Todo mundo tem uma televisão no quarto. Sim. Aí fica cada um no seu cômodo, cada um lá isolado. As famílias estão cada vez mais ficando dispersas. E todo mundo sem esse tempo para ter essa comunhão, para estar junto. Muitas atividades, família ficando cada vez... E aqui traz um perigo até mesmo ministerial, às vezes, entende? Nós precisamos tomar cuidado até com o ativismo, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Por isso que a chave de tudo é o equilíbrio, né? É porque nós precisamos ter esse equilíbrio entre as nossas rotinas, os nossos afazeres, aquilo que nós fazemos, mas entendendo o que é prioridade. A prioridade tem que ser a minha família. Porque o que Deus fez primeiro? A família. Deus começou tudo com uma família. Sim. Então, a família está no coração de Deus, né? Deus ama a família. E algo assim que Satanás, ele é sutil, ele tem nos distraído, pastor Felipe. Hoje em dia não são assim grandes pecados, grandes coisas, mas é a distração. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que me capacitar mais, eu tenho que me formar mais, eu tenho que ganhar mais dinheiro, aí eu dou lá um iPhone, ou eu dou lá um videogame, eu dou isso, dou aquilo pro meu filho, mas eu não dou a minha presença. E continua satisfeita a criança, né? Exato. E aí, quando a senhora fala, assim, tem muitas frases e muitos alinhamentos de Deus. Esse ano nós começamos o Ministério Infantil e a última frase que nós apresentamos para as líderes era: não se distraia. Exato. Porque e é sutil, né? A senhora está falando, Deus está... Se está me alinhando, imagina, né, você em casa que está ouvindo ou assistindo sobre isso. E a senhora falou sobre a importância da mesa. A gente tem um evento aqui na igreja que a gente chama de chá de bonecas, né? Então a gente reúne as meninas e para poder falar de proteção contra a violência sexual de crianças e adolescentes. Nosso primeiro chá de bonecas foi ano passado que a gente veio para cá e a gente fez num buffet.
né? E aí, a gente organizou, só a Vanessa que levou, que é minha esposa que levou as crianças, e a gente pediu pro buffet preparar, decorar, foram as líderes lá, colocaram. Teve criança que quando entrou, gritou, nossa! E eram só meninas de 4 até 11 anos. Sei. Né? E um dos relatos que a liderança trouxe, elas perguntaram, tia, pode sentar? E assim, elas sabiam que estavam indo para um evento para elas, a gente já tinha preparado os pais, e aí a senhora me falando isso, eu falei, meu, na imagem dessa criança, ou na memória dessa criança, não tem nada que traga e que remeta 7 anos, 8 anos, que, tipo assim, tinha uma mesa bem feita para ela. Então, assim, ela falou, pode sentar? Eu posso? Não, você sabia que você vinha pro evento de criança e que era pra você, né? E aí eu fico pensando, né? Quantos traumas a falta de comunhão da mesa isso traz, né? Como essa criança está crescendo, Sim. né? Como que ela está crescendo ali dentro de um lar? Talvez seja lá no início da nossa conversa, né? Ela está sendo colocada num cantinho, ela está sentando ali, né? Numa mesinha de plástico, afastada de todo mundo. E ela não está se sentindo pertencente da família. Pertencente, né? E quantos crescem assim? Sim. Não se sentindo pertencentes. Só que o que eu falo para os pais, essa criança ela vai crescer. Ela vai virar um adolescente. Ela vai virar um jovem, entende? E quando chega numa determinada fase, aí a gente quer acessar aquele coração. E que às vezes tá bloqueado, né? Aí bloqueou. Entendi. Porque algo que é importante a gente dizer é que o amor, ele precisa ser demonstrado. Não basta só eu falar eu amo você. Eu preciso demonstrar que eu amo você. E como eu demonstro? Você sabe que existem as 5 linguagens do amor. Sim, sim. Dá tempo de eu falar rapidinho? Não, o tempo é nosso, por favor. Então, tem as 5 linguagens de amor. Toque físico, né? Palavras de afirmação, presentes, atos de serviço e tempo de qualidade, né? E tempo de qualidade. Então, cada um dos nossos familiares, às vezes, ele tem uma linguagem diferente. Tanto dele expressar esse amor, quanto dele gostar de receber esse amor. Entendi. Entende? Né? Então, às vezes, a linguagem do amor do seu filho não é presente. É toque físico, ele gosta de ser abraçado, gosta de ser beijado, né? Às vezes palavras de afirmação, gosta de ouvir. Nossa, você tá tão bonito, você é tão inteligente. Nossa, você jogou um futebol maravilhoso. Nossa, você fez isso, fez aquilo. Então, assim, e às vezes eu tô fazendo outra coisa, entende? Que não tem... E aquela criança, ela não vai se sentir crescendo amada. Um dos exercícios que eu sempre faço, Pastor Felipe, durante a mentoria manda uma mensagem ou pergunta pro seu familiar o que ele mais ama. Olha, essa é boa, ó. Uma tarefa de casa. Vocês vão perguntar aí pro familiar de vocês, pro filho, pro marido, né? Ou se você é o marido, pra sua esposa. Você vai perguntar, o que você mais gosta que eu faço que eu não posso deixar de fazer? Porque geralmente a gente pergunta, eu não gosto que você faça isso. Eu não gosto, não é? Sim, geralmente é o negativo. Vai pontuando, né, os erros. É o que você gosta que eu faça e que eu não posso deixar de fazer. Pergunta isso pro teu filho, pergunta isso pra tua filha, né? Então, por exemplo, eu perguntei pra minha filha, sabe qual foi a resposta dela? Qual? Eu gosto que você assista MasterChef comigo. Olha isso. Nós gostamos de assistir o MasterChef, mas ela gosta... Então, a linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Sim. É que eu sente com ela no sofá e assisto uma série com ela. Entendi. É dê atenção pra ela, entendeu? Então, eu fazendo isso, ela vai se sentir amada. Ela vai se sentir querida. E a senhora falando sobre as 5 linguagens do amor, eu fiquei pensando, as 5 linguagens do amor dá pra ser vivida, experimentada na mesa. Com certeza. Ou existe alguma aqui que eu não consigo expressar na mesa? Porque tempo de qualidade, estou tendo tempo. Né? Ato de servir, estou servindo. Exato. O que mais? Palavras de afirmação. Na mesa. Por exemplo, mamãe, que delícia que tá esse macarrão hoje. É uma palavra de afirmação, né? O toque, você toca ali, abraçou e tal. Então dá pra viver tudo isso dentro da mesa, né? Dentro da mesa, com certeza. Meus queridos, eu não sei você, mas assim... Depois dessa... Eu falo que a Nel tá nos batendo, sorrindo, entendeu? Nos alinhando, com todo respeito. Mas é importante. Não sei você, mas não é uma atividade pra casa, não. É uma atividade pra agora. Pausa aí esse vídeo. Já mandei minha mensagem aqui, olha. O que você gosta que eu faça que não pode... que eu não posso deixar de fazer. Pergunta pra quem você ama, pra quem você convive, porque a gente precisa alinhar.
não adianta juntar tesouro e perder a nossa família. Exato. Existe um tempo, e esse tempo é agora, que eu e você precisamos alinhar as famílias. E assim, a minha cabeça está fervendo, né? E aí, ó, eu quero trazer algumas reflexões, porque a gente está caminhando, Sim. caminhando pro finzinho, né? De toda essa sua caminhada, né? O que foi mais gratificante poder viver essa experiência do lar? Né? O que tocou mais a vida da senhora nessa caminhada de experiência do lar? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é crescer e ajudar a crescer. Então, conforme eu cresço, eu aprendo, eu quero ajudar outras mulheres, outras famílias a crescerem também. Ontem, pastor Felipe, eu recebi um áudio de uma aluna minha falando que vai regularizar o casamento dela. Olha isso. Depois do Experiência do Lar. Glória a Deus. Eu até me emociono para falar, porque isso para mim não tem preço. Glória a Deus. Ver que pessoas estão se reconciliando com Cristo, estão deixando o pecado de lado, por conta de algo que poderia ser qualquer pessoa para fazer, entende? Mas eu costumo dizer para o Senhor, obrigada, porque sou eu. Obrigada porque o Senhor tem me levantado e me usado para fazer isso. Então, de tudo, além de ver transformações e alguns aspectos, é claro, eu não tenho uma família perfeita. Tenho erros, tenho defeitos, né? Eu costumo dizer para minha audiência, as mulheres que me acompanham lá, que eu sou mulher real. É assim que eu chamo a minha audiência. Então, eu tenho erros, né? Tenho falhas, a nossa família também. Mas ver algumas transformações, ver que minha filha coloca a mesa, ver que meu filho coloca a mesa, ver que eles entendem a importância da mesa. Então, para mim, isso não tem preço. E ver casamentos que já foram restaurados, mulheres que já estavam assim, que no meio da mentoria falaram, Nelma, é tão bom estar aqui, eu não vou parar, mas eu vou me separar. E eu falar, não, fica aqui, no final da aula eu quero conversar com você. E eu poder orar com ela ali, né? Chamar o meu marido, nós orarmos, aconselharmos, e no final da mentoria essa mulher restaurou o casamento dela. Então, para mim, isso é o mais gratificante, é servir o reino e ver que o propósito do Senhor está sendo cumprido através da minha vida. E assim, e Deus sendo glorificado. Exatamente. E aí eu soube, né, que a senhora falou isso para mim, que hoje a sua dedicação é exclusiva para isso. Isso. E o mais interessante é que assim, a senhora está deixando um legado não só na família da senhora, para os seus filhos, né, e os netos futuramente saberão sobre isso, mas em outras famílias. Então assim, enquanto a gente vê pessoas se levantando para destruir famílias, né, eu tô tendo esse privilégio de poder conversar e conhecer uma família que está sendo levantada e assim, gastando seu tempo. Porque só poderia estar fazendo outras coisas, né? Com a boa dicção que a senhora tem, com a experiência. Não, vou juntar meu tesouro, deixar uma herança para os meus netos não trabalharem. Não, eu quero deixar um legado e que vai ecoar na eternidade. Amém. Né? E que mais pessoas possam se levantar, né, e ter essa experiência que a senhora está tendo. E que orientação a senhora deixaria, né, principalmente para os homens? Porque às vezes a gente atribui que essa experiência do lar seja só para a mulher. O que os homens podem colaborar ou pode ser um agente de ação, não de reação nessa experiência? Inclusive, hoje, né, eu e meu marido, nós estamos como líder do Ministério de Casais lá da nossa denominação, da nossa igreja. E eu quero trazer a experiência do lar para os casais. É um ponto que eu quero trazer também, porque aqui tem várias lições que são importantes que o homem ele tem que entender e aprender também. A Bíblia ela fala que a mulher sábia ela edifica o lar, né? Mas o homem ele é o sacerdote do lar. Então eu vejo que os homens eles estão precisando recuperar esse lugar de sacerdote, de sacerdócio que Deus colocou. É muito a mulher faz, e a mulher, nós temos uma característica em nós que nós cuidamos, nós protegemos, nós fazemos. Vai pra cima, né? Vai pra cima, a mulher vai. Sim. Né? E se deixar, a mulher vai tomar conta de tudo. Então, o homem ele precisa trazer e a mulher precisa ajudar esse homem a se reposicionar como sacerdote da sua família, sabendo que Cristo, que Deus, no final das contas vai cobrar dele também. Então, ele precisa ter esse entendimento, que a responsabilidade dele também em educar os filhos, em cuidar dos filhos, né, em cuidar da sua esposa, em amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, como a própria palavra fala. E assim,
A gente já tá nesse bate-papo já há 1 hora. Nossa, Foi muito rápido que isso está acontecendo. E a senhora vai falando, as ideias vão surgindo sobre a minha mente não para, né? E eu preciso... E quando as pessoas... como que funciona para que as pessoas, as famílias, né? Porque já quero trabalhar com as famílias, não só com as mulheres, mas as famílias, os casais, podem fazer isso. Como que acontece essa mentoria? Como que acontece trabalhar isso? A senhora forma mulheres para que elas apliquem isso com outras mulheres? Como que funciona exatamente? Nós temos um ministério chamado Home Experience, né? Dentro desse ministério, nós nos tornamos mentoras e nós fazemos parte de um cadastro nacional e mundial, na verdade, do Home Experience. Então, você pode entrar lá na página, vai ter em vários estados, né, vários países, mentoras, onde você pode encontrar. Nossas colegas, nossas amigas, as mentoras, a gente vai abrindo turma, conforme a nossa agenda, né? Eu também tenho um Instagram, que depois o Felipe vai compartilhar aí com vocês. Tem um link lá no meu Instagram de um grupo de avisos apenas, onde sempre quando eu abro a mentoria, tanto a presencial, que eu abro a minha casa para receber mulheres lá e ministrar a experiência do lar para elas, quanto no online, para as mulheres que estão. E daí, se a mulher for cristã, batizada, ela pode se tornar uma mentora. Legal. E a partir do momento que ela começa a aplicar ali na vida dela, ela começa também, ela pode compartilhar esses ensinamentos com outras mulheres e assim levar o legado de família em família, né? E restaurando lares. Olha, assim, eu confesso que eu já tinha lido o livro, né? Tenho ele em casa. A gente se prepara, a gente faz os roteiros e a gente idealiza o que vai ser esse bate-papo, né? E aí, geralmente, quando eu gravo, né, a gente grava os podcasts, eu não vou lá assistir, mas esse vai ser um dos que eu vou voltar, porque assim, eu vejo que as dores das crianças, e costumo dizer que tem 3 coisas que me fazem chorar, né? Deus, a minha esposa e as crianças, né? Quando a gente sai e tal, e a minha esposa junto, e ele vê, ó, alguma coisa aconteceu com criança pra ele tá chorando, porque o que move, eu vejo que o Senhor me chamou pra isso. E a senhora vai falando, vai trazendo isso, só me remete à experiência de ontem com a escola, né? De um pátio com 200 crianças e elas querendo atenção para poder fazer isso. E quantos de nós, e aí eu sempre falo para a liderança, estamos preocupados em fazer grandes eventos, em grandes congressos, grandes balões, e aí eu tô numa fase que o senhor tá me levando, por que a gente não resume? Vamos pegar primeiras crianças de 4 a 5 anos, vamos levar para a mesa, vamos conversar, vamos pintar na mesa, e eu vejo que é um tempo para isso, né? Porque às vezes os pais não conseguem, não querem fazer isso, então eu como igreja, e aí eu quero uma orientação técnica, eu como igreja, o que eu posso fazer na minha igreja para tentar, às vezes, amenizar isso, né? Porque só tá falando isso, tá me dando essa ideia, vou fazer nos 2 semestres, então vamos encontrar para te pintar, me orienta, nos ajude o Ministério Infantil para ter essa ação, já que os pais às vezes não querem por não ser cristão, ou não estão preparados, não foram atingidos, mas como o Ministério Infantil ele pode proporcionar isso dentro da igreja? Eu creio que Deus, ele abriu uma grande porta aqui no Ministério da Assembleia de Deus, Ministério Glória a Deus. Eu creio que vai acontecer uma grande revolução de verdade, Pastor Felipe. Eu creio. Porque eu creio que eu não vim aqui por acaso. Eu creio. Então, não por mim, pelo Senhor, pelo reino e pelo propósito que ele tem para a vida das famílias assembleanas, das vidas dessa igreja, desse ministério. Então, eu creio que vai ser 2 frentes para serem trabalhadas. As mulheres, para elas terem essa consciência, Pastor Felipe, de nós termos uma vida equilibrada no Senhor e a partir do nosso lar, da nossa casa, de nós voltarmos o nosso coração para a nossa casa e das crianças através da sua vida, através do Ministério Infantil, através aqui das crianças que serão alcançadas. 2 frentes, né? Então eu creio assim, trabalhar com os pais da igreja, ensinar para eles, que eu creio, né, a pastora Eliane, né, Correia já está aí movimentando os grupos para trazer a experiência do lar, e eu creio que vai ser uma grande revolução aqui de trazer essa visão de que, meu Deus, se a minha família acabar, acabou tudo. Entendeu? Eu perco tudo, nada valeu a pena. Então, trazer essa visão e para as crianças dar esse tempo delas entenderem que Deus é amor e que elas precisam ser amadas. Porque nós estamos falando, Deus é amor, mas quem está me amando?
E fica distante, né? Entendeu? Quem está me amando? Quem está sentando comigo? Crianças sendo violentadas, crianças sendo abusadas, crianças sofrendo nas escolas, em vários lugares. Quem está me amando? E daí eu sentar com elas e amá-las de verdade como Cristo amaria, como Cristo faz na verdade, não que ele amaria, como ele ama, Sim. vai fazer toda a diferença Eu creio. na vida dessa criança. Então, assim, eu acho que seria super válido preparar a mesa, sentar com elas, sabe, um pouquinho com cada uma e dar atenção, ouvir. O que você está precisando? Você vai ver quantas vão chorar Eu creio. no seu colo, vão chorar com você, porque elas estão sofrendo muito e precisando muito desse carinho, dessa atenção. Olha, eu gosto desses desafios, né, bons e dos céus, né? Já veio no meu coração assim, ó, a experiência da mesa Kids. Tem? Eu vou te linkar com Olha pessoas isso. que fazem. Já vamos... Se prepara. Já tá aqui, ó, a rede nacional. Sim. E assim, não sei se no corte ali deu pra ver, enquanto você falava, eu me emocionava Sim. por conta disso, porque antes da gente começar, né, eu conversava aqui com o Davi no estúdio, a gente tava preocupado de como as crianças estão sendo bombardeadas, né? O novo plano de educação que vem aí para os próximos 10 anos. Exato. E assim, cadê o povo de Deus? Cadê o povo de Deus? E quando a senhora falava sobre isso, né? E aí que Deus nos guarde e nos dê a visão para que a gente não perca e ocupe esses lugares. Amém. Né? Ocupe esses lugares de influência na educação, na mídia, né? Porque hoje a mídia tipo, consome. Gente, cadê o povo da mídia da igreja? Vamos falar, vai para dentro de casa, né? Consome a mesa, porque às vezes é muito viagem e compra isso, compra aquilo. Mídia cristã não precisa inovar, olha para a Bíblia e assim, vamos fazer essa mobilização, né, de levar a experiência do lar, porque assim, não é algo de um curso para você ter um certificado, não. É o impacto geracional que eu vejo isso. Exato. E assim, louvado seja Deus por esse momento, porque tudo aquilo que a senhora vem falando vai ao encontro do que nós estávamos conversando aqui, a preocupação, conversava com o Davi, tipo, a frase que o Davi falou sobre, né, alguém precisa fazer alguma coisa, a gente precisa, né, e assim, eu vejo respostas de Deus sobre isso. Amém. E assim, eu acho que nós temos que tomar para nós, termos essa responsabilidade. O cristão está pensando muito, me permita a expressão, no próprio umbigo, às vezes. Né? Então ele está pensando muito. Então a minha família está bem? Está tudo bem lá em casa? Vida que segue. Mas não, eu preciso me levantar para ajudar outras vidas. E é muito melhor dar, servir, do que receber. É bíblico. É muito melhor. E assim, glória a Deus. Quero agradecer a sua participação, Amém. a disponibilidade, né? Tanto a sua filha quanto a Amanda, né? Que veio acompanhando. Minha aluna do Experiência do Lar. Eita glória! Acompanhando, eu sei que a viagem, né, é longa, mas obrigado. Tenho certeza que esse instrumento vai ser mais um instrumento para que Deus seja glorificado através da vida da senhora, da vida da família da senhora. E quando a gente termina, eu sempre peço para os nossos convidados fazer essa oração pelas famílias. Amém. E não poderia ser diferente, né? Então a senhora agradece, manda os beijos e abraços que precisa, né? E principalmente orar para que se levantem pessoas preocupadas com as famílias. Amém. Tá bom? Muito obrigado, nossa gratidão ministerial pelo nosso programa, por ter aceito isso. Pode ter certeza que essa nossa conversa e essa publicação desse podcast trará frutos. Alguns a senhora vai saber, outros, né, na glória. A senhora será recompensada, mas foi por conta disso. Que Deus abençoe. Muito Amém, obrigado. Pastor Felipe. Eu que agradeço, né? Agradeço a honra de estar aqui. Foi uma conversa super agradável. Glórias a Deus por esse espaço, por esse lugar de fala tão importante, né, que você me cedeu nessa manhã. Agradeço também a Amanda, que veio me acompanhando aí. Obrigada, Amanda, né, por estar me acompanhando hoje. E a todos aí que me acompanham, que Deus continue abençoando. E vamos orar. E eu quero te pedir fazer um pedido aqui público. Olha aí. Quando fizer a mesa lá para as crianças, você me convida que eu quero vir ver. Com quero certeza. vir aqui abençoar e estar aqui vendo que eu tenho certeza que transformará a vida de muitas crianças e famílias que serão curadas na mesa nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Com certeza já está registrado aqui, olha, que a primeira experiência, né, da mesa Kids da nossa igreja, você vai participar com a gente. Amém. Muito Vai obrigado. ser uma honra, uma alegria.
Vamos orar então. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado, Senhor, que foi renovado sobre as nossas vidas em mais essa manhã. Pai, eu quero te agradecer pela viagem que o Senhor me trouxe até aqui. Quero te agradecer por esse espaço de fala, Senhor, pela vida do pastor Felipe, pela sua equipe aqui desse podcast, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles, sustentando, fortalecendo, direcionando, Senhor, para que eles possam continuar sendo bênção aonde quer que as suas vozes e essa transmissão seja alcançada, Pai. Pai, neste momento nós queremos orar também pelas vidas, ó Pai, das famílias, ó Pai, espalhadas pela face da terra, Senhor. Pela vida de crianças, ó Pai, de adolescentes, de jovens, ó Pai. Ó Senhor, que tem muitas vezes se sentido sozinhos, se sentido desamparados, ó Pai, pela falta de olhar, pela falta de um cuidado, Senhor. Mas que o Senhor esteja nos posicionando novamente, nos posicionando no simples, Pai. Naquilo que o Senhor fazia quando estava aqui nesta terra, Senhor. Assentar à mesa, ministrar à mesa, curar na mesa, Senhor. Fazer, ó Pai, a mesa, Senhor Jesus, para a nossa família, fazer a mesa para os nossos amigos, preparar a mesa, Senhor, para aqueles que precisam, que necessitam sentir a Tua presença, porque nós sabemos que a mesa há cura, Senhor, que na mesa, Senhor, há transformação, que na mesa há refrigério, há paz, há consolo, Senhor, porque a Sua presença se faz presente, Senhor, através da mesa, Senhor. Nos dá um entendimento, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor, para nós conduzirmos as nossas famílias, ó Pai, no lugar que o Senhor quer, Senhor. Onde o Senhor é o centro. Tira todo o ativismo, Senhor, das nossas vidas, Pai. Tira toda a distração das nossas vidas e nos dá um novo entendimento, Pai, para que nós possamos, ó Pai, vivenciar uma família, Senhor, que é o primeiro projeto, Senhor, que o Senhor construiu neste mundo, Senhor, com amor, com paz, com ordem, com sabedoria, Senhor, encaminhando os nossos filhos, o nosso casamento, para que seja, Senhor, o seu nome honrado e glorificado através de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados e continua conosco no restante deste dia, em nome de Jesus. Amém.